Sobre esse assunto que a gente conversa agora com o Roberto Dumas, professor do INSPER. Professor, muito bom dia para o senhor, bem-vindo aqui ao CNN Novo Dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, Muriel e Stephanie. Bom, controle da inflação nesses níveis nunca é uma missão fácil, né? Mas o que a gente pode esperar da nova ministra? Que medidas devem ser as primeiras aí no longo caminho que ela tem pela frente? Veja, o que aconteceu foi um trunfo da Cristina Kirchner. Ela quis romper com a ala, vamos pensar assim, não tão heterodoxa da economia argentina e queria colocar, de fato, alguém que fosse dentro da ala mais peronista, radical peronista, que busca aumentar os gastos sociais e não se importar com o acordo com o FMI. Então, no final das contas, o que você percebe é que o câmbio acaba depreciando, e ela já deu declarações antes de aceitar o cargo, etc., que o Estado deve intervir cada vez mais. Então, espera-se aí, provavelmente, mais congelamento de preço, mais emissão de base monetária, uma coisa interessante, sabe? Que não aprenderam nada e não esqueceram nada. Só para você ter uma ideia, a emissão de moeda no ano já bateu 45% e 56%. 46% em 12 meses. E por mês eles estão emitindo mais de 9% de base monetária. Isso é inflacionário. Isso é inflacionário e justamente ela quer aumentar ainda mais a emissão da base monetária e acha que ao fazer isso vai ter moeda cada vez mais necessária para atingir as necessidades sociais da população. Só que você dá dinheiro, isso chama uma ilusão monetária. Você dá dinheiro com uma mão e tira com a outra com mais inflação. Não adianta. Isso já foi tentado no plano cruzado, isso já foi tentado no plano cruzado novo, isso já foi tentado no plano austral. Eles continuam com o mesmo erro, tocante no mesmo erro, e isso fica cada vez mais complicado. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, o que podemos esperar? Mais deterioração da economia argentina, infelizmente, porque tudo que eles não precisam agora é de mais emissão monetária e mais gasto social com emissão monetária. Isso não vai funcionar e não quer dizer que Martín Guzmán estava fazendo um excelente trabalho, mas ele tinha um resquício de retidão fiscal ao discutir e tentar negociar o pacote, quer dizer, o pacote já não, né, porque é deles, de 44 bilhões com o FMI. Mas agora volta-se com uma total heterodoxia da economia argentina, puxada fortemente para o lado do peronismo radical, gente. Professor, eu quero pegar justamente nesse ponto. Existe alguma chance dos planos da Bataques derem certo, então, levando em consideração no curto prazo e também no longo prazo? Veja, não sabemos o que ela vai falar, mas analisando o Twitter dela, analisando um pouco o histórico dela, é difícil alguma coisa dar certo. Por quê? Porque economia, se pensa, é uma ciência social. Então, você já sabe que vai vir cada vez mais emissão monetária, você já antecipa e faz o quê? Aumenta o nível de preços. Se você está esperando um congelamento, você já aumenta o nível de preços antecipando esse congelamento. E, eventualmente, ela pode estabelecer a boa e velha tablita. Olha, já que você antecipou esse congelamento, eu coloco, lembra da época do nosso plano cruzado? Eu coloco uma tablita que vai ter que obrigatoriamente dar um desconto sobre o preço que você determinou antecipando maior inflação. Então, direto para a sua pergunta, se ela permanecer nessa heterodoxia, a possibilidade disso dar certo é próximo de zero. E pior ainda, tende a deteriorar mais ainda a economia argentina, que infelizmente é o nosso terceiro maior parceiro comercial e acaba prejudicando um pouco o Brasil. Pois é, professor. Então vou já adiantar aqui a próxima pergunta, pegando o gancho aí, né? Não é a primeira grande crise enfrentada pela Argentina, mas quais são os impactos disso aqui no Brasil e pensando no continente sul-americano como um todo, né? E o globo, né, inteiro de uma maneira desarranjada agora com essa crise na Europa, com a guerra na Ucrânia. Veja, para o Brasil, nosso principal parceiro comercial é a China, segundo, terceiro, Estados Unidos e União Europeia, quarto é a Argentina. Então, se a Argentina continua em crise e, eventualmente, o PIB não vai
e a inflação cada vez maior, e o que é pior, outro ponto que até acaba quase esquecendo de mencionar. É bem provável, de novo, pensando ou lendo ou como é que pensa a cabeça da Silvina, que ela vai colocar mais restrição à entrada e saída de capitais. Ora, se ela vai colocar mais restrição à saída de capital, significa que as importações vão ficar mais difíceis. E as importações justamente de autopeças e de calçados, nós não estamos muito expostos, mas esses setores, de certa maneira, estão expostos. O meu segundo maior comprador de calçados é a Argentina. O meu segundo ou terceiro maior comprador de autopeças é a Argentina. Então, quanto mais ele sofre, mais a gente apanha. Então, esse é o tipo do cenário que prejudica a economia mundial, que já está sofrendo com as mazelas da guerra, da crise da Ucrânia e da Rússia, e com a China também com o Covid-19. Então você tem um apanhado aí de segmentos econômicos e de países que, por motivos endógenos, que vêm de dentro mesmo, exógenos, que vêm de fora, como a guerra, você tem um cenário que vai se mostrando mundial de cada vez mais desafiador para o cenário econômico para 2023, gente. Professor, a minha dúvida, tentando relembrar aqui, a gente se perde tanto. O que aconteceu com a economia da Argentina? Há um século era um dos países mais ricos do mundo. E depois, agora a gente já acompanha, já teve que trocar pelo menos 5 vezes de moeda, a inflação nas alturas, muito acima do que a gente acompanha em qualquer outro país. Qual que é a explicação? O que aconteceu que desandou dessa forma nos últimos anos na Argentina? Veja, se você começar lá para trás, na Segunda Guerra Mundial, já começou que antes da Segunda Guerra Mundial, a Argentina, ou seja, Buenos Aires, era conhecido como Paris da América Latina. E aí, com a entrada do peronismo, e muito antes disso também, durante a Segunda Guerra Mundial, a Argentina chegou a abraçar o fascismo. E isso ela acabou não mais exportando os bens que ela tinha. Quando entrou Perón, lá na década de 40, etc., ele fez de novo uma política, ou seja, pela primeira vez, uma política populista de aumentar o salário além da produtividade do trabalhador. Veja, você não pode aumentar o salário real da população mais do que ela consegue entregar. Isso gera inflação. Ele acabou destruindo a indústria nascente argentina. Saiu, entrou uma junta militar, crise de 1982 dos petrodólares e do Eurobank, como nós tivemos também em 1982, guerra das Malvinas para colocar uma cortina de fumaça, depois entra o Plano Austral. O Plano Austral foi mais ou menos semelhante ao Plano Cruzado. Vamos congelar tudo. Não deu certo, 1989, os Caras Pintadas. Caras Pintadas, 1990, entra Menem com plano de conversibilidade. Plano de conversibilidade foi muito semelhante, não igual, mas semelhante ao plano da âncora cambial que nós fizemos aqui em 1994, 98. Claro que uma âncora cambial, quando você estabelece, você consegue endereçar o problema da dívida, mas isso acaba numa crise cambial. Crise cambial 2001, 2002. 2001, 2002, depois que entra do Hald, que fez o Corralito e o Corralón, proibindo a saída de dinheiro e fazendo feriado bancário por 2 ou 3 semanas, foi até mais que isso, se não me falha a memória. Depois entra Néstor Kirchner, que mais peronista, volta a Cristina Kirchner, Maurício Macri, que tentou negociar com os peronistas, foi difícil, e agora Alberto Fernandes querendo fazer a política de congelamento de preços e emissão de base monetária. É aquela coisa que a gente sempre fala e vamos repetir sempre. Não aprenderam nada e não se esqueceram de nada. Continuam cometendo os mesmos erros desde Perón. Professor, um cenário bem pessimista, né? Obrigada por ajudar a gente a entender um pouco mais essa aula de geopolítica mundial com o professor Roberto Dumas, professor do INSPER. Obrigada para o senhor. Obrigado, um abraço.